Sabe como é que o povo de Israel foi parar no Egito? José do Egito se tornou governador, fome se abateu sobre toda a terra, toda a sua parentela acabou sendo acolhida e salva naquele período de muita carestia, de muita fome. O problema é que a fome passou, mas as vantagens do Egito continuaram ali presentes e eles não regressaram para a sua terra de Canaã. O tempo vai passando até que aparece um faraó que nem lembrava mais de quem fora José. E ele encontra aquele povo ali, tira proveito disso e passa a escravizar o povo. Foram 400 anos de escravidão no Egito. 400 anos de opressão, de exploração, de muita angústia. Vai chegar o momento, meus irmãos, que a gente vai ver Deus promovendo libertação desse povo. Mas é um povo que aprendeu a idolatria do Egito. Um povo idólatra, tanto que quando ele é liberto do Egito, e Moisés demora-se no alto do Monte Sinai, o povo já apela para os seus próprios deuses, um sincretismo religioso acontece e eles constroem um bezerro de ouro. Veja a influência, o impacto de toda a cultura, de toda a religiosidade, de todo o paganismo egípcio sobre aquele grupo enorme de judeus. Deus vai se manifestar a Moisés. Mas você tem que lembrar que quando Moisés nasceu, o faraó, preocupado com a multiplicação do povo hebreu em seu território, temendo que em se multiplicando eles viessem a se rebelar, se tornarem fortes, mais numerosos e poderosos, poderiam insurgir-se contra Faraó e o exército e o Egito. Ele mandou matar todo recém-nascido do sexo masculino. Não bastava apenas a escravidão e toda a opressão e toda a exploração, agora um genocídio era impetrado pelo poder máximo, pelo faraó. Por providência divina, Moisés é preservado. Por ironia do destino, ele vai ser educado exatamente na casa de Faraó, com todos os privilégios. Moisés cresce, torna-se adulto, com 40 anos de idade ele presencia um egípcio espancando um escravo hebreu, e ele vai defender, e nessa defesa ele acaba matando o egípcio. E ele tem que fugir. Ele vai parar no deserto, vai ficar lá 40 anos. Essa tentativa de Moisés de libertar o escravo, de libertar o oprimido, é louvável. Mas repare bem, é uma tentativa humana. Não foi Moisés buscar o conselho de Deus. Ele agiu por impulso e no que deu isso, ele teve que fugir. Moisés fracassou na sua primeira tentativa de libertar o povo hebreu. 40 anos mais, quando ele tem 80 anos de idade, gago, sentindo-se completamente incompetente, fragilizado humanamente, Deus o chama e Deus se manifesta a ele, esse ser transcendente, todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esse ser que é santo, totalmente santo, se manifesta a ele como um fogo consumidor que ele é. Mas de repente, para surpresa de Moisés, Deus se manifestou numa sarça que ardia em fogo, queimava em fogo, mas não se consumia. Sinal de Deus: olha, pode se aproximar, pode se achegar. Você não vai ser, você que é fraco, você que é ser humano, você que é pecador, é bem-vindo. Você não será consumido. Moisés então agora se apresenta diante de Faraó, volta para o Egito, e ele vai dizer para o Faraó aquilo que Deus disse. Apresente-se lá e diga: Faraó, venho aqui em nome de Deus, e ele está dando uma ordem para você. Deixa o povo de Israel sair do Egito, libertar-se
da escravidão para me servir e me adorar no deserto. A gente pode se perguntar, por que vieram 10 pragas? Uma só não bastaria? Numa tacada só Deus já não resolveria essa empreitada? Por que foram necessárias 10 pragas para que o povo fosse liberto do cativeiro egípcio? A resposta de Faraó aqui foi a seguinte, capítulo 5, versículo 2 de Êxodo. Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Quem ele pensa que é? Quem ele é? Eu não conheço. Eu não vou deixar ir o povo de Israel de maneira alguma. E a questão dele é, quem é o Senhor? Por isso as 10 pragas, elas vão revelar quem é o Senhor. Deus irá apresentar-se, confrontando um a um as divindades, os deuses do Egito. Havia um deus do Nilo que é o deus Ape. O Nilo era a fonte da vida, num lugar muito inóspito e até desértico, ao rio Nilo, o rio mais longo de toda a terra, um rio muito fértil, que trazia vida. Havia um Deus coligado a este rio, o Deus Ape, e eles confiavam muito neste Deus e neste rio como aquilo que supre suas necessidades. Havia uma idolatria, uma confiança depositada no Deus do rio e no rio em si como um verdadeiro Deus. E de repente Deus se apresenta, você não vai deixar ir o povo, você está me desobedecendo, eu vou me apresentar então, aqui estão as minhas credenciais. Vocês confiam no rio? Ele é a fonte, é neles que você tem a confiança, nessa fonte bendita de suprimentos. Vocês pensam que o Deus é o Ape? Eu sou o Deus criador do rio e de tudo que há, mas vocês não me conhecem, vocês não tributam honra e glória a mim, então vocês vão me conhecer. Em vez de sair vida desse rio, o que é que ele está agora? Ensanguentado, um rio que traz a morte, o sinal do sangue, o sinal da morte. Olha só, um espanto se abateu sobre Faraó e o Egito. Primeiro confronto, deu nisso. O segundo, a deusa Ram, a deusa Gete, é a deusa da fertilidade. Ela é um anfíbio e eles cultuavam essa deusa porque ela podia reinar em 2 mundos distintos, na água e na terra. A ideia da transcendência, a ideia da fertilidade, por como se multiplicam as rãs. E de repente os adoradores da Ram vão começar a blasfemar contra a deusa Ram, porque haverá uma praga de rã que vai do rio Nilo, que agora sai o sangue, daqui a pouco está saindo rã adoidado, a dar com pau. Era rã para todo lado. Cadê a deusa Ram que consegue controlar? Nem o controle das rãs ela tinha. Desde o começo, quando Moisés se apresentou junto com Arão, e quando a vara de Arão se transforma numa serpente, lá tinham os magos, os feiticeiros, os sábios. E o faraó não ficou impressionado com aquilo que ele chamou de uma mágica ou de um feitiço, alguma coisa qualquer, porque ele já estava acostumado a ver coisas assim, como uma vara, um cajado se transformando numa serpente. Ele simplesmente chamou os seus sábios, os seus feiticeiros, os seus magos e encantadores, e eles pegaram também e fizeram o mesmo sinal, o mesmo milagre, e colocaram os seus cajados que viraram serpente. Ali então começou a haver uma disputa entre os servos e profetas de Deus e os servos, os sábios, os feiticeiros, os magos, fizeram o mesmo sinal. E de repente aquela serpente que havia saído do cajado de Arão, comeu, engoliu cada uma das serpentes dos adversários, dos magos. Foi mais um daqueles sinais que deixou encafifado o faraó e todo o povo. Complicado. Daqui a pouco, veja só, vai sair
da terra, porque eles também faziam magias e conseguiam fazer coisas saírem da terra e tal. Aí, para mostrar que só o Senhor é Deus, que não se trata de mágica, não se trata de truque, não se trata de feitiço, mas um grande sinal: o pó da terra, de acordo com a palavra de Moisés, se transformou numa praga de piolho. Gente, é um tal de coçar a cabeça, um negócio ficou feio, e o faraó clama por misericórdia, e para mostrar que só o Senhor é Deus, numa palavra de Moisés, a praga se extinguiu. A cura dos piolhos. Você sabe como é difícil curar uma cabeça de piolho. Imagina acabar num ato, isso diante de todos eles. Tinha o Deus Tote, que era considerado Deus da sabedoria, Deus da magia, Deus do encantamento, Deus dessa sabedoria, desses feitiços, e esse Deus está sendo humilhado constantemente nesse embate com o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Agora, depois disso teve a quarta praga, é a praga dos mosquitos. E tinha um Deus que é o Kepri, ele é Deus dos insetos, inclusive ele é representado aqui por um besouro. Ele é Deus dos insetos. E tanto as moscas como os besouros, eles eram adorados porque eles tinham uma característica que eles conseguiam se alimentar daquilo que era morto. E eles extraíam a vida dali. E eles eram adorados. E tinha esse Deus, o Kepri, que é Deus dos insetos. E de repente a praga das moscas, a quarta praga. Aí você viu aquela canção famosa que vem desde essa era. Alguém que viveu 10 mil anos atrás pôde compor essa canção. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu nasci há 10 mil anos atrás, então eu estava lá. Gente, o faraó não aguentou nessa quarta praga. Ele chama Moisés para negociar. Vamos negociar. Reparem que quando vem o mandamento de Deus, deixa meu povo ir, ele diz não em absoluto. Depois da quarta praga, a praga das moscas, ele chama o Moisés, vem cá, vamos para a mesa de negociação. Como é que é o negócio mesmo? O que Deus disse que era para fazer? Vamos conversar, que esse negócio de mosca não está dando, porque eu não estou conseguindo me alimentar, e tem mosquito para todo lado, e a coisa está difícil. Esse faraó, ele é danado, é cheio de artimanha. Dá uma olhada aqui, ele diz assim, capítulo 8, versículo 25. Adore a Deus, pode adorar, tudo bem, está liberado. Mas repara bem o que diz, adore a Deus nesta terra. Continue ao meu serviço, continue escravo, continua ligado a esta terra, servindo aos interesses do Egito. Tudo bem, pode adorar a Deus. Gente, quantas pessoas caem nesta estratégia maligna? Eles nunca se libertam da opressão do diabo, do maligno, do pecado. Eles tentam servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eles tentam fazer um bem bolado, um toma lá, dá cá. Eles ficam em cima do muro, nunca são capazes de tomar uma decisão clara, obediente, e de seguir e de servir a Deus. Eles tentam um jeitinho, e o brasileiro é danado para dar jeitinho, é famoso pelo jeitinho brasileiro. Adore a Deus nesta terra. Claro que a resposta é não, não foi isso que Deus disse. Aí uma segunda proposta ainda no mesmo versículo. Então, já que vocês têm que ir mesmo, não vai muito longe, fica nas imediações. Olha a sacada do faraó. Gente, o faraó sabe muito bem toda a atração, todo o fascínio que o Egito exerce, toda a tentação que o Egito representa.
Primeiro, fica aqui mesmo e adora a Deus, serve a Deus, mas fica aqui. Segundo, já que vocês insistem em sair, não vão muito longe, fica perto. Essa é a estratégia do sapo. Por falar em rã, por falar em sapo, você já viu que sapo consegue sobreviver comendo mosquito? Entre outras coisas. Alguém viu já um sapo caçando mosquito? Caçando inseto? Já viu? Um sapo tem asa? Não. O sapo, ele teria vantagem sobre o mosquito se ele saísse pulando, saltando para pegar mosquito? Não. O sapo já muito conhece a estratégia de Faraó. Ele diz assim: olha, fica de boa, só não vai muito longe, porque o sapo sabe aonde a sua língua alcança. E o diabo sabe muito bem. Tinha um amigo meu, que ele foi um ébrio, um alcoólatra, por muito tempo. Uma pessoa muito bacana, mas complicou muito a vida dele, a sua escravidão no vício da bebida. Totalmente tomado pelo vício, controlado. Isso complicou ele, vida familiar, trabalho, tudo mais. Foi uma desgraça. Chegou uma época em que ele se converteu e ele se libertou da bebida. E estava todo feliz, e eu o encontrei, e ele dava testemunho de como a vida dele agora estava diferente. Que coisa, eu fiquei tão feliz. De repente, era lá do nosso bairro, lá de Cidade Ademar. De repente eu passo e vejo ele no bar. Falei, ele teve uma recaída, né? Aí encontro com ele depois disso, falo, olha, outro dia te vi lá no bar, então você teve uma recaída. Não, eu estava lá, era até mesmo para evangelizar meus amigos e tal. Eu achei aquilo muito precipitado, porque ele tinha acabado de sair daquele mundo, e eu achei que ainda era muito cedo para ele já estar se aventurando por aquela região. Bem, pensei eu que aquilo não era tão apropriado, principalmente por ser tão recente. Não era uma pessoa que já tinha se consolidado, anos já liberto. E aquele era um ambiente muito sedutor para ele, muito complicado. O mesmo ambiente em que ele viveu durante tanto tempo. Tudo bem, muito louvável, manter ainda contato, manter amizade, mas naquele ambiente eu não achava muito sábio. Dito e feito, gente, passou um tempo, ele tinha voltado para a bebida. Não vai muito longe, fica aqui nas imagens, sabe? É assim, há uma estratégia aí. De repente, a gente precisa mesmo, para romper, de uma distância segura. Cuidado para não ficar nas imediações. Cuidado porque há uma fonte de tentação. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, não é não? Então, eis aí uma estratégia nessa quarta praga. Aí depois, tem 2 deuses agora. Aliás, tem muitos deuses relacionados ao gado. Tem o deus Apis, que é o deus do gado, inclusive a cabeça dele é de um touro, de um boi, e a deusa Hathor, que é a deusa vaca, só para representar 2 desses mais conhecidos deuses egípcios relacionados ao gado. E o que aconteceu? Mortandade de todo o gado. Esses deuses não conseguiram proteger o gado do Egito. Por quê? Porque Faraó insistiu em não obedecer a Deus. Então, mais um sinal fortíssimo. Depois, veja só, há uma praga que afeta a pele das pessoas, um tumor, feridas, que acontece até para os animais, para as pessoas, e eles tinham 3 deuses muito conhecidos, e especialistas em cura, em medicina, a deusa Ísis, ou Imhotep, o deus da medicina, que é considerado inclusive o primeiro médico de toda a história antiga. E depois o Sekhmet, que era uma deusa da guerra e também da medicina. Bom, e a verdade é que não conseguiram resolver o problema
desta praga. E aí o que vai acontecer? Tem a deusa do céu, a Nut, deusa dos céus, e dos céus, em vez de vir chuva, em vez de vir coisa boa, chuva boa, veio uma saraiva, uma saraivada, chuva de pedras, fogo vindo do céu. Gente, uma calamidade. Os animais que não foram mortos pela praga anterior, pelas pragas anteriores, agora foram mortos pelas pedras. Uma desgraça terrível se abatendo sobre o Egito, e nenhum Deus do Egito conseguia controlar a ação e a mão forte de Deus. E depois, a praga dos gafanhotos. Essa praga dos gafanhotos veio sobre toda a plantação, e tinha esse Deus que era o Deus da fertilidade da terra, da colheita, da agricultura, esse Deus que era poderosíssimo, o Deus Osíris, e de repente, esse enxame, esses gafanhotos que tomaram conta de tudo. Bom, estamos chegando no final, chegamos à 9ª praga, e aqui tem um Deus que inclusive é bem conhecido no Brasil, é o Amon-Ra, muitas vezes conhecido só como Ra. Este Deus é o Deus Sol, e Deus vai confrontar o Deus Sol, porque Ele é o Criador do Sol. E as pessoas estão adorando o que Deus criou, no lugar de adorar o Criador do Deus. Cadê o sol? Cadê o Deus Sol agora? Treva sobre toda a terra, 3 dias de trevas completas, que só acabaram diante do mandamento, da voz do servo de Deus. E, por fim, o filho de Ra, a própria figura de Faraó. Os faraós se autodenominavam deuses, a manifestação, a personificação do Deus Amon-Ra. Antes de vir essas pragas todas, a coisa foi apertando, né? Depois da chuva de granizo, em Êxodo capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: olha, pode sair, pode ir até para bem longe, mas vão apenas os homens, as mulheres ficam. Olha que bondade do faraó. Vão os homens, as mulheres ficam. Olha a estratégia dele, vão só os homens. Ele poderia dizer, vão só as mulheres. Ele poderia dizer, vão só as crianças. Mas ele sabe que ele estaria quebrando a família, que ele estaria, acabando com um povo. Essa é uma estratégia muito comum, vão só as mulheres servir a Deus. Ore por mim. Meu bem, vai à igreja, não, você faz muito bem de ir. Ora por mim também. Eu tenho coisas mais importantes para fazer em casa do que adorar a Deus. Aliás, essa foi, se você pega Êxodo capítulo 5, naquele primeiro diálogo entre Moisés e Faraó, o Faraó diz assim: o quê? Vocês estão querendo ir lá para o deserto, adorar, festejar a Deus? Vocês estão fugindo do trabalho. Vocês são preguiçosos, isso é desculpa. Onde já se viu perder tempo com culto, perder tempo com adoração? Para com isso, vocês são preguiçosos, isso é coisa de preguiçoso. Aliás, a gente vai ver isso já naquela visita que Jesus fez à casa de Lázaro, Maria e Marta, quando Maria fica aos pés de Jesus, adorando e ouvindo e bebendo de Jesus, comungando, e Marta fica trabalhando e cuidando dos afazeres, e incomodada recrimina a Maria e até mesmo a Jesus. Maria, você não veio me ajudar? Você vai ficar aí de boa enquanto o serviço pesado fica comigo, onde já se viu isso? E o Senhor não está percebendo que eu estou fazendo tudo aqui sozinha e ela fica aí diante do Senhor? Jesus vai recriminar quem? A Marta. Maria escolheu a melhor parte, Marta. Adorar a Deus
Não é coisa de preguiçoso. Ir à igreja, buscar o Senhor, não é coisa de preguiçoso. Não é perda de tempo. Voltar-se para o Criador, inclusive, um dia por semana, separar e consagrar. Não preciso trabalhar porque eu confio que não é, sabe, o meu excesso de trabalho que vai garantir as pontas no final do mês. É o Senhor que faz chover sobre a minha horta. Eu posso trabalhar 6 dias e não descansar. Eu posso chegar à noite e separar o tempo necessário para descansar e dormir, porque eu descanso no Senhor, porque eu sei que Deus trabalha por mim, eu confio que o Senhor proverá, eu sei que eu tenho que ser responsável, mas eu não posso confiar em mim mesmo como se eu fosse o verdadeiro Deus. Eu que faço, eu que aconteço. Se eu não trabalhar, é que não vai ter aqui, é o meu trabalho. E aí tem gente que não descansa, tem gente que nunca tira férias, tem gente que nunca vai à igreja, tem gente que nunca para, tem gente que nunca adora a Deus, tem gente que se endeusa na sua atitude de que eu sou o provedor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço e eu aconteço. Meus irmãos, confia no Senhor. Quando a gente confia no Senhor e espera nele, nós somos responsáveis, nós somos trabalhadores, nós vamos cumprir as nossas obrigações, mas nós não adoramos a nós mesmos e nós sabemos que se não for a mão do Senhor, nós estamos perdidos, a nossa colheita pode acontecer muita coisa, pode acontecer muita praga. Não é que Deus vai mandar praga, mas como nós dependemos da bênção de Deus em tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Bom, vão só os homens, ou vão só as mulheres, ou vão só as crianças, coisa de criança. Eu levo meu filho à igreja, deixo eles lá, eles vão na escola dominical, vão aprender coisas boas, mas eu vou fazer coisas mais importantes. O que nós estamos na prática ensinando para os nossos filhos? Que igreja é coisa de criança, ou igreja é coisa de mulher, ou igreja é disso, é desse determinado grupo. Por favor, ensina o seu filho, sua filha, no caminho que deve andar. E ensinar no caminho que deve andar é andar com ele, é andar na frente, é dar o exemplo. Os filhos aprendem muito mais com o nosso exemplo e atitude do que com o nosso discurso. Todos nós sabemos disso. Se nós só apontamos o caminho, esse é o caminho, e apontamos e não seguimos esse caminho, os filhos aprendem com o nosso exemplo, com a nossa atitude, e vão seguir os nossos passos com muito mais facilidade do que a nossa conversa. Conheci um pai que queria muito bem a seu filho e que tinha um problema com o cigarro e fazia mal para ele. Ele sabia disso, mas não conseguia resolver esse problema com o cigarro. E aí ele não queria que o filho fumasse e ensinava seu filho: não fume, meu filho, faz muito mal para a saúde, não fume, meu filho. O filho fez o seguinte comentário certa vez, ele diz assim: bom, eu não posso fumar porque eu sou criança, mas quando eu crescer eu vou ser que nem meu pai. Faz sentido essa ideia do menino, né? O que ele está entendendo? Bom, meu pai é o grande exemplo. Antes da 10ª e última praga, mais uma mesa, uma rodada de negociações. Êxodo 10, versículo 24. Faraó propõe o seguinte: tudo bem, podem ir. Tudo bem, podem ir até para bem longe. Tudo bem, os homens também podem ir com todas as pessoas. Mas os rebanhos, os bens materiais, ficam aqui no Egito. Repare que a última coisa a se converter num homem é o bolso. Repare que Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Repare que o jovem rico, que amava a Deus, até onde ele entendia que amava, descobriu numa conversa com Jesus, de que ele não amava tanto a Deus como ele imaginava amar até então, quando Jesus disse: olha, só falta uma coisa para você. Você guarda os mandamentos, você tem caminhado muito bem em diversas áreas da vida, uma única coisa te falta: vende o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, e você vai ter a sua entrada no céu.
Ele se retirou, porque era dono de muitas coisas, amava essas coisas, e não era capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, não era capaz de abrir mão do seu apego aos bens materiais. De alguma maneira, ali revelou-se a sua idolatria. Onde estava o seu coração? A última cartada de Faraó: os bens ficam. Adora Deus sem os bens materiais. Olha para o teu coração agora e veja o quanto você está realmente liberto desta idolatria. Por fim, Deus e Faraó. Você se auto-intitula Deus. Não vai deixar meu povo ir? Veja que a coisa vem de maneira paulatina. Os juízos de Deus, por sua graça e misericórdia, não vêm numa tacada só. Deus está paulatinamente procurando convencer, apresentando-os e dando sinais assim completamente irrefutáveis, eu diria, de que Ele é Deus sobre tudo e todos. Não tinha como escapar, mas é o apego, é a idolatria, é uma coisa que cega o ser humano. E então vai passar o anjo da morte e vai ceifar os primogênitos. Você é Deus, seu filho primogênito será o próximo Deus do Egito, não é? Tem muitos deuses, que até o Osíris mesmo, ligados à ressurreição, à vida. Quem é que vai segurar essa onda do anjo da morte? E somente os que estavam no Egito, que obedeceram à instrução divina, os pais que sacrificaram um cordeiro que apontava profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aspergiram o sangue do cordeiro sobre os umbrais de suas residências, pouparam os seus filhos, protegeram os seus primogênitos. Mas o primogênito de Faraó foi ceifado. Esse foi um golpe muito duro para Faraó. Ele deixa todo mundo ir embora. E aí tem o êxodo, aí tem os pães asmos. Não há tempo agora para esperar a massa de pão fermentar. Tem que fugir porque Faraó é temperamental. Faraó deixou ir pelo impacto do acontecido, mas ele vai mudar de ideia rápido. E vai à caça do povo de Israel. Haverá uma libertação? Sim, uma grande libertação. Um exército inimigo de Faraó atrás de todo o povo, o mar vermelho na frente, e há uma grande libertação. O povo passa, o mar se fecha, os inimigos são tragados, eles vão para o deserto, e lá eles vão praticar a idolatria, adorando o bezerro de ouro, no momento quase que subsequente. O mal da idolatria é algo terrível. A grande comissão, o grande mandamento que Jesus deu aos seus seguidores antes de subir aos céus, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardarem tudo o que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem 3 coisas aqui. A primeira é batizando, a segunda é ensinando, e o terceiro é a comunhão com Deus. No Êxodo a gente percebe tudo isso. O povo primeiro é batizado naquelas águas do mar, naquela libertação. Isso é graça de Deus. Eles foram salvos pela graça. Antes da lei, a lei ainda não havia chegado, o Sinai, as tábuas da lei ainda não haviam sido dadas. Deus, por graça e misericórdia, resgatou e salvou o povo de Israel, que era um povo idólatra, um povo temoso, um povo ruim. Esse povo não era em nada melhor do que o povo do Egito, saiba disso, em nada melhor. Aliás, estavam seguindo as mesmas práticas e tudo mais, e, bom, um povo complicado, mas ali a gente vê
Deus, por misericórdia e graça, vendo a opressão, vendo as injustiças que eles sofriam, e lembrando-se do seu pacto com Abraão, Ele vai lá e resgata por graça, por misericórdia esse povo. Agora, é um povo que foi liberto? É um povo que escapou do cativeiro? Sim. É um povo que passou pelo Mar Vermelho, que simboliza as águas do batismo? Sim. O passado de escravidão ficou para trás? Sim. Tudo isso é verdade, mas eles precisavam ser libertos de uma outra escravidão, a escravidão da ignorância, a escravidão da idolatria e de tantos costumes e de tantas coiseiras, de tanta bagagem de 400 anos debaixo de tanta idolatria, de tanta malignidade. E é um outro passo, sendo instruídos. Eles vão receber as tábuas da lei, eles vão ser instruídos. Mas vai dar trabalho. Gente, o trabalho de discipulado não é fácil. As pessoas não são libertas assim numa tacada e tudo muda e tudo vira maravilhoso. Há que crescer na graça e no conhecimento. Há que sabe, apossar-se, apropriar-se, ser santificado. A caminhada cristã, veja só Jesus com os discípulos, veja só Jesus com Pedro. Jesus vai ter que dizer para Pedro certa vez: arreda de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas dos homens e não cogita das coisas de Deus. Todo o materialismo ainda dentro de nós, sabe, todos os costumes, tantas coisas das quais nós precisamos nos libertar. Ou você pensa que quando eu me converti, quando eu voltei para Cristo, eu já estava saradão espiritualmente falando? Bom, assistindo o jogo do Palmeiras na casa do meu sogro, recém-batizado, quase gol do Palmeiras, e lá saiu um palavrão, que quem fala palavrão nem percebe que fala palavrão, não é? É natural, faz parte. Então, Cristina me chamou a atenção depois. Um baita palavrão daqueles. O que eu quero dizer, é natural que ainda muito costume esteja conosco. Muita coisa. Se eu disser para você que hoje eu não tenho nenhuma tentação de falar palavrão, não tenho. Estava começando até agora, que eu estava jogando bola lá com... que eu tenho, a rapaziada, a gente fica lá na resenha depois do futebol lá, e eles falam tanto palavrão, mas eu gosto de estar com eles para trocar ideia, porque eu gosto de gente. A gente fica lá falando, e aí eu falei: Cristina, eu volto para casa agora, eu já fico com os palavrões já engatilhado aqui, eu tenho que tomar cuidado para não sair. Engraçado é que é o costume, é o ambiente que você está, né? Mas eu realmente não tenho tentação, isso passou. Outras tentações mais, cada um sabe, né? Onde o calo aperta, áreas de fragilidade da gente. A fofoca, hein? Quem aqui, depois de convertido, nunca cometeu um deslizezinho na área da fofoca, da maledicência? Eu diria também da murmuração, da reclamação, ou da falta de fé diante das tribulações, né? Quantos desafios a gente precisa superar, quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente precisa amadurecer. Gente, os servos de Deus não nascem prontos, é só olhar o Evangelho que não esconde nada. Eu quase que dizer que eu adoro Pedro, cometendo uma idolatria aqui, mas é um modo de dizer também, né? Vocês entenderiam que eu não adoro, literalmente. Mas ele é uma figura daquelas, com a qual nós nos identificamos. Por quê? Porque ele é gente como a gente. Ele bota o carro na frente dos bois, ele comete uma série de gafes, ele peca, ele nega Jesus 3 vezes. Não é que ele é exemplo para nós em tudo isso. O que ele é exemplo é que Deus, Jesus nunca desistiu dele, continuou trabalhando, e um dia ele se tornou uma verdadeira coluna no templo de Deus, um apóstolo exemplar, uma pessoa realmente consciente, madura, cheia do Espírito Santo. Isso é para mim e para você um baita incentivo de que Deus é poderoso para trabalhar, não apenas para nos resgatar das mãos e das garras de Satanás, como para nos libertar, nos edificar e nos fazer crescer e nos tornarmos pessoas realmente melhores, mais maduras,
sabe, que vamos ser cidadãos mais confiáveis, pessoas cada vez mais honestas, cada vez mais íntegras, cada vez mais, sabe, parecidas com Jesus Cristo. Idolatria, meus irmãos, é sempre quando confiamos nas forças desse mundo, seja lá no que for, para satisfazer as nossas necessidades, em vez de confiar em Deus. Você pode não ser uma pessoa religiosa, mas ainda assim ser um idólatra. Envolve tratar elementos da criação como se fossem divinos, buscando neles segurança, felicidade ou controle. Veja os que são adeptos ao horóscopo ou qualquer coisa assim, ou controle porque você vai fazer alguma mandinga, ou você vai aprender algum ritual, ou você vai fazer algum sacrifício, você vai apaziguar as divindades, ou seja, você começa a exercer certa manipulação, certo controle, você vai aprendendo determinadas técnicas de manipular, ou de apaziguar, ou de agradar, ou qualquer coisa assim, para receber isso, ou para ter um tratamento, uma resposta tal. Isto tudo é idolatria, que você encontra no animismo, encontra em quase todas as religiões pagãs. Não se limita à adoração de imagens, mas inclui qualquer substituição da confiança de Deus por objetos, poderes, recursos ou habilidades nesse mundo natural. Agora vamos a alguns textos, meus irmãos. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, auto-idolatria da qual eu já partilhei. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribe no teu próprio entendimento, confia na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem dele. Manipular elementos da criação. Olha só, Romanos 1:25. Paulo está dizendo, protestando em relação à idolatria que ele contempla no mundo como um todo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas, os seres criados, a criação, a criatura de Deus, ou as criaturas de Deus, a criação do Senhor, em lugar do Criador. Esse Criador que é bendito, único e verdadeiro Deus, bendito eternamente. Então, não se limita à adoração às imagens, mas inclui qualquer substituição de confiança. Veja Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os maus desejos e a ganância, que é idolatria. E Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus em Êxodo mostrou que a salvação é mais do que libertação física, é libertação da ignorância, da idolatria, da falsa adoração, para estarem com Deus, para Deus tabernacular no meio dele. Eis que estarei convosco todos os dias. É uma libertação para relacionamento. A salvação é relacionamento com Deus. Isso é o que Deus quer, que nós o conheçamos, que nós o amemos e que nós o desejemos, caminhar, aprender, sermos amigos de Deus. E ao revelar-se como o eu sou, qual é o meu nome? Ele diz, eu sou antes que tudo fosse, eu sou antes da existência de todas as coisas, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o ser todo-poderoso. Então, abandonemos toda e qualquer forma de idolatria. A gente vê a Deolane. Gente, o que é isso que acontece no nosso país, né? Deolane, quem era essa mulher? Conhece? É esse o nome? É isso? É esse o nome? Estou falando certo? Porque eu não conhecia. E fiquei abismado que ela tivesse milhões de seguidores. E olha o que eles são capazes de fazer para protegê-la. A troco de que isso? O que é isso? A idolatria de jogadores de futebol, de roqueiros, de músicos, de cantores, de artistas, de políticos, de uma ideologia, de qualquer coisa. Aonde que está o nosso coração? Deus nos liberte de toda e qualquer forma de idolatria, para que a gente possa, liberto, adorar o único e verdadeiro Deus, o único Senhor, que é digno de louvor. Por isso, o primeiro mandamento qual foi? Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o único e verdadeiro Deus, único digno de adoração. Vamos rechaçar
tudo e qualquer ídolo e vamos adorar e servir ao único e verdadeiro Deus. Amém e amém.